Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do livro de Isaías. Como na aula passada a gente estava tratando dos aspectos estruturais do livro, a gente vai continuar aqui ainda nessa introdução muito importante ao livro, tanto em relação à estrutura, como também, o que eu falei, a gente trataria e vai tratar agora, dos recursos literários que aparecem no livro. Então, se a gente pudesse resumir ou organizar o livro a partir de uma estrutura temática dele, o livro poderia tranquilamente ser dividido da seguinte maneira, ou nos seguintes tópicos. Primeiro, a mensagem e o mensageiro, que vai do capítulo 1 até o 6:13, depois expectativas do reino, expectativas contemporâneas do reino e futuras. Lembrando que nessa seção do 7 ao 1 ao 12, a gente tem também ali umas profecias de um reinado messiânico, um rei que surgiria, é dito sobre o rebento de Jessé, detalhes muito importantes ao livro de Isaías. Depois, um panorama geral das nações, do 13 ao 23, Israel como centro do mundo, 24 a 27, verdadeiras e falsas esperanças em Sião, Sião é uma palavra fundamental ao livro, adiamento do julgamento de Jerusalém, a promessa de livramento divino, do 40 ao 56, a seção onde aparece aqueles cânticos do servo, e depois a seção final com muito teor escatológico de fim dos tempos, do estabelecimento do reino universal de Deus, até o capítulo 66 de Isaías. Que recursos literários a gente consegue encontrar no livro de Isaías? Vocês têm que lembrar comigo, Isaías é um livro extenso, tá? A gente tem muito recurso literário, obviamente a gente não vai ver todos, vamos ver alguns principais. Agora, é muito importante a gente perceber um detalhe em relação à linguagem do livro. Isaías é um livro bem singular porque a maior parte do livro não está em forma de prosa, sabe? Narrativa, história. O livro está majoritariamente em formato de poesia. Isso é muito comum a vários livros proféticos, o livro ser basicamente todo em poesia. Então, Isaías é assim que funciona. E são três, né, as porções em prosa no livro. Primeiro, do capítulo 6 ao 8, depois do capítulo 20, versículos 1 a 16, e depois do 36 ao 39. 6 ao 8 a gente tem o chamado do profeta, a gente tem o encontro de Isaías com Acás, do 21 a 6 é aquela ação simbólica de Isaías, que ele tem que sair pregando despido, e do 36 ao 39 a gente tem também um outro encontro de Isaías com um outro rei, mas que agora é Ezequias. Então aqui, como eu coloquei, né, chamado profético, o conselho que o profeta dá ao rei, no capítulo 8, os nomes que ele dá aos seus filhos, e no 20, essa ação simbólica e ameaça militar lá para frente. Agora, só voltando aqui, né? Essa parte em prosa, apesar de ser pequena, ela tem muitos paralelos interessantes entre si, mas também paralelos com outros textos do Antigo Testamento. Então, alguns exemplos aqui. Primeiro, Isaías 8, ele tem um forte paralelo com o 7. Por quê? Porque Isaías 8 é o que apresenta o famoso texto que fala do Emanuel, um nome com um significado simbólico. E olha só que interessante, né? O capítulo 7 seria o capítulo do encontro de Isaías com Acás, mas também onde ele dá nomes simbólicos aos filhos. E o 8 também tem alguém com um nome que tem um significado simbólico. Então, um paralelo curioso. Outro, lá em Isaías 36, tal qual no 7, a Assíria é um poder imperial ameaçador. Nos dois textos, Isaías fala diretamente com o rei. No primeiro episódio é Acás, no segundo é Ezequias. Nos dois casos, Isaías admoesta o rei a não temer o desafio. E nos dois textos a gente encontra referências a sinais que Deus daria. Detalhe, a única coisa que é diferente, a atitude de cada um dos reis. Acás é completamente contrário ao conselho de Isaías, Ezequias não. Ezequias ouve o conselho de Isaías. Olha que baita paralelo interessante, né? Isso daqui dá inclusive um trabalho bem legal, né?
traçar um artigo, traçando os paralelos entre essas duas sessões de prosa dos encontros de Isaías com reis, os reis de Jerusalém. E por último, como eu falei, paralelos aí de uma sessão específica, né, do 36 ao 39, do livro de Isaías, com outro lugar da Bíblia, narrativas de Elias e Eliseu. Então, as características em comum, por exemplo, nos dois blocos, né, de Isaías 36 a 39 e nas narrativas de Elias e Eliseu, os profetas falam direto com reis, curam pessoas, respondem sobre o futuro, afetam a ordem natural de maneira miraculosa e apresentam oráculos, perspectivas que afetam as campanhas militares. Então, de novo, interessante. Em relação à poesia do livro, né, o que a gente tem de singular aí da poesia do livro de Isaías? Lembrando, a seção poética é a maior do livro. Primeiro, a gente tem um tipo específico de poesia que é muito importante a gente destacar. Logo, logo a gente vai voltar nela quando a gente estiver estudando o capítulo 1 de Isaías, que é o Riv, aqui em hebraico, Riv. Esse Riv é uma espécie de gênero de processo legal ou ação judicial. Então, existem alguns textos que apresentam isso, e a gente tem lá em Isaías 3, de 13 a 15, por exemplo, quando é literalmente levantado um caso, né? E Deus aparece aqui levantando um caso, acusando Israel, né? Apresentando uma acusação formal por Israel estar oprimindo as pessoas, esmagando literalmente, né? Deus vai nesse gênero do Riv, desafiar os acusados com a seguinte pergunta: o que tem com vocês? O que há convosco? E normalmente ela é uma pergunta retórica, não tem resposta. E através desse recurso, Deus vai provocar o povo fazendo pensar. A gente encontra isso em vários momentos. Outro importante também é o lamento, mais conhecido em hebraico como Roi. Tá? Roi é a seção dos ais. Então, vários exemplos aqui onde o profeta usa esse gênero do lamento, tá? Para descrever alguma situação específica. O significado mais antigo desse gênero envolve o chamado para lamentar a morte de alguém. Então era dito ai, esse roi, e daí o nome dessa pessoa. Além disso, a gente encontra, como recurso literário do livro de Isaías, promessas relacionadas a Sião. Então, normalmente é relatado um inimigo prestes a atacar Jerusalém, prestes a atacar, mas o ataque falha porque Deus intervém protegendo Sião, protegendo a querida dos seus olhos. Encontramos também oráculos de salvação, tá? Então são oráculos onde tem uma linguagem muito personificada e a maior parte de ocorrências da expressão não temas no livro aparece aqui. E também discursos litúrgicos que a gente poderia mencionar, que é linguagem imersa no mundo ritual, tá? E normalmente a estrutura é um imperativo plural seguido de uma frase, né, explicativa sobre o motivo do comando, tá? Então, é uma forma típica aí dos hinos, aparece bastante nos salmos. Esses são, talvez, os principais recursos literários que a gente encontra no livro de Isaías. Tem outros? Vários mesmo. Lembra que eu falei, por exemplo, daquela seção do capítulo 20, onde Isaías executa uma ação simbólica? Existe um padrão literário para tratar dessa ação simbólica. Só que os outros casos são casos menores, com menos ocorrências e etc. Esses talvez sejam os principais dentro do livro de Isaías. Então, a gente tem aqui agora um panorama, né, geral, básico, do que é o livro de Isaías. Esse primeiro livro desse profeta que é um extremo conhecedor de Jerusalém, da região de Judá, que conhece muito bem a realeza, tem acesso a ela, e é um livro riquíssimo em recursos literários, principalmente poéticos, né, não prosaicos. Agora, entrando em detalhes específicos, né, a gente pode destacar alguns
capítulos ou alguns temas que são centrais ou fundamentais para a gente entender o livro de Isaías. O primeiro deles, agora daqui para frente a gente vai tratar de tópicos específicos dentro do livro de Isaías. O primeiro deles que eu escolhi, eu intitulei como A Face de Deus. Então, Isaías é um livro dos livros proféticos que vai mais enfatizar e descrever em detalhes o que é essa face de Deus. Primeiro, a gente encontra uma expressão associada à santidade da face de Deus mais ou menos 30 vezes no livro de Isaías, que é a expressão Santo de Israel. Essa expressão hebraica aqui, ó, Kedosh Israel, o Santo de Israel. Então, Deus é chamado no livro de Isaías mais de 30 vezes, ou aproximadamente 30 vezes, de Santo de Israel. Isso é muitas vezes, tá? Isso é bastante para um livro, mesmo que grande, é muito, é uma expressão bem única de Isaías. Além disso, a gente pode separar a ocorrência dessa expressão, Santo de Israel, de acordo com aqueles dois blocos. Lembra? O bloco inicial, do 1 ao 33, lembra, tinha um espaço de 3 linhas lá no rolo, e depois do 34 até o 66. Esse até é um outro exemplo de como os blocos vão estar interligados através da utilização dessa expressão e como elas vão se complementar. Mas vamos com calma. Primeiro, na primeira seção do livro, o tema ele vai aparecer para evidenciar a pecaminosidade da nação. O contexto de aparecer o Santo de Israel é sempre a relação do povo com Deus, na perspectiva do povo e do profeta. Então, o ser humano é que denomina a Deus como o Santo de Israel, e a ênfase vai repousar na ira de Deus. Vamos resumir isso daqui. Então, a ideia é, na primeira parte do livro, do que seria do 1 ao 34, Santo de Israel vai aparecer normalmente dito ou pelo povo ou pelo profeta, como sinônimos do ser humano, da humanidade. Então é sempre a humanidade que olha para Deus e fala, ele é o Santo de Israel. Normalmente essa atribuição a Deus como Santo de Israel tem a ver com o povo olhar para si e ver o quão ruim eles são e o quão diferenciado é Deus. Então é sempre numa perspectiva humana descrevendo essa divindade grandiosa, gigantesca e santa, né? Então são vários os textos que a gente vai encontrar essa dinâmica. Por exemplo, coloquei aqui Isaías 1, versículo 4. A tradução que eu estou usando aqui é da Nova Almeida Atualizada, tá? Diz assim, ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O profeta Isaías vê a condição do povo e fala, esse povo é ruim, esse povo é mau, malfeitores. Eles desprezaram aquele que é santo, o Santo de Israel. Um exemplo. Outro exemplo, Isaías 5, 24. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. O povo é mau, o povo despreza a Deus, eles desprezam o Santo de Israel. Lembra? Perspectiva humana, perspectiva do povo, olhando para aquele que é o Santo de Israel. Isaías 30, 10 e 11. Eles dizem aos videntes, e aí Isaías falando do povo, falando para os seus videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afaste-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. O povo está chegando para os profetas e falando, olha, fala coisa boa para a gente, né? Não, profetizem ilusões, digam coisas agradáveis. Por quê?
A gente não quer mais ouvir a respeito do Santo de Israel. De novo, o ser humano olhando para Deus e falando, né? Olha a nossa condição, a gente não quer mais. Ou o profeta falando, olha a condição do povo, eles não querem mais o Santo de Israel. Talvez um dos textos que mais vá enfatizar essa santidade de Deus em relação ao povo seja o capítulo 6 de Isaías, o famoso capítulo 6 que apresenta o chamado profético de Isaías. E eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês, aí onde vocês estiverem, para a gente ler uma pequena seção desse capítulo, onde aparece relatado esse encontro de Isaías com Deus. Isaías 6, a gente vai ler até o versículo 8. Então, em Isaías 6, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Só uma pausa. Percebam como essa visão é completamente fora da realidade, né? Surreal. Ele tem uma visão, vê o Senhor assentado sobre um trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui e envia-me a mim. Muito interessante que já começa que esse capítulo, no início é dito que no ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor. E onde que ele vê o Senhor? No templo. As abas das suas vestes, de novo, uma visão completamente surreal, preenchendo o templo. Lembra, o rei Uzias foi aquele que, por ter acessado o templo e se achado apto para realizar funções sacerdotais, é acometido por lepra. Agora, no ano da morte de Uzias, Isaías tem uma visão de Deus no templo. E daí nessa visão, alguns detalhes a gente pode destacar. O Santo de Israel é chamado Santo... O Santo de Israel é chamado Santo, Santo, Santo. 3 vezes os serafins falam que Deus é santo. E diante dessa manifestação, talvez a maior do livro, da santidade desse Deus, a reação de Isaías é dizer, ai de mim, estou perdido. Em hebraico, a gente tem aqui, oi li, hi nidmeti, ai de mim, estou perdido. É muito interessante que esse verbo aqui, o nidmeti, é o verbo damar, como vocês podem ver aqui embaixo. Esse verbo significa estar destruído, deixar de existir, silenciar. Diante da santidade de Deus, Isaías reage dizendo assim, eu estou perdido, eu não existo. Diante do Santo de Israel, quando eu olho para mim, eu não existo, eu não existo. Diante do Santo, a resposta mais apropriada, segundo Isaías 6, não é louvar, mas ficar em silêncio, reconhecer que você não é nada. A pecaminosidade vai se tornar maior e mais evidente diante dessa santidade de Deus. É isso que essa é a reação de Isaías. E daí, Deus também reage enviando serafins que fizessem o quê? Tocassem a boca de Isaías com brasas vivas. E é interessante porque o fogo, a brasa na boca,
seriam capazes de fazer o que com o profeta? Se a gente pega fogo, brasa viva e encosta na boca, a brasa viva vai destruir, acabar com a nossa boca, nos incapacitando de falar. Mas é justamente depois da ação divina de incapacitar o profeta de falar, é depois do fogo, quando o profeta não é mais capaz de falar, é que ele se torna capaz de falar. E essa é a grande ironia, né? Eu tenho que reconhecer que eu estou perdido. Eu tenho que perder minha capacidade própria de falar, para daí, agora sim, eu me tornar apto a falar. Essa é a experiência diante do Santo de Israel. Quando eu perco a capacidade de falar, Deus olha e fala assim, agora você vai falar. Agora você pode falar. Quando você percebe que não é a sua capacidade, não é você. E aqui eu queria concluir essa primeira sessão em relação à face de Deus, porque depois a gente vai continuar lendo esse poema, que eu acho um poema lindo, chamado O Profeta, desse escritor russo chamado Alexander Pushkin. E é um poema baseado na visão de Isaías, do seu chamado. E o poema diz assim, num ermo, eu, de âmago sedento, já me arrastava e, frente a mim, surgiu com 6 asas ao vento, na encruzilhada, um serafim. Ele me abriu com dedos vagos, qual sono, os olhos que, prescientes, tudo abarcaram com presteza, que nem o olhar de águia, surpresa. Ele tocou-me cada ouvido e ambos se encheram de alarido. Ouvi mover-se o firmamento, anjos cruzando o céu, rasteiras criaturas sob o mar e o lento crescer no vale das videiras. Junto aos meus lábios, rasgou minha língua arrogante, que não tinha, salvo enganar, qualquer intuito da boca fria, onde, depois, com mão sangrenta, ele pôs um aguilhão de serpente astuta. Vibrando o punhal com firmeza, tirou-me o coração do peito e colocou o carvão que ardia dentro do meu tórax desfeito. Jazendo eu inerte no deserto, o Senhor disse-me, olho aberto, de pé, profeta, e com teu verbo, cruzando as terras, os oceanos, cheio do meu afã soberbo, inflama os corações humanos. Esse poema eu acho que traduz muito bem a experiência de Isaías no capítulo 6. Diante do Santo de Israel, essa expressão singular do livro de Isaías, principalmente nesse primeiro bloco, que é o que a gente viu agora, a reação de Isaías é, eu não sou nada, eu estou perdido. E para confirmar isso, por ele ser de lábios impuros, vem a brasa viva e toca os seus lábios e o incapacita de falar. Mas é quando ele se torna incapaz de falar, que agora sim, ele pode falar. Quando, como diz o poema aqui, é arrancado do tórax esse coração que não vale nada e colocado um carvão com brasa viva, agora sim, ele não pode conter as suas palavras, tem que pregar, tem que falar dessa verdade, né? Como o próprio também profeta Jeremias fala, né? Tentar segurar essas palavras diante de mim foi como se fosse um fogo me corroendo por dentro. E aqui a experiência de Isaías. Isaías diante do Santo de Israel. Isaías, o ser humano, olha e diz, eu não sou nada. Isso é um tópico central de Isaías. Isso é um tópico central do primeiro bloco do livro. Na próxima aula, a gente vai continuar, mas vendo como esse Santo de Israel se configura no segundo bloco do livro. Tem relação, mas é diferente. Mas é um tópico para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá.